A hipérbole é um recurso retórico, recurso literário, muito proveitoso para chamar a nossa atenção. Tanto que a Escritura, inclusive, faz uso desse recurso algumas vezes. É o exagero. É você superdimensionar algo para chamar a atenção. Chamar a atenção porque a gente não costuma observar as coisas pequenas, a gente observa coisas grandes. Nós observamos aquilo de extraordinário que acontece, sem perceber que às vezes há coisas pequenas acontecendo que são tão importantes quanto. Observe que os homens estão sempre à procura de grandes sinais e grandes milagres, sem perceber que Deus tem agido graciosamente no dia a dia. Sempre queremos o extraordinário e não percebemos que o ordinário é também um instrumento para a glória de Deus. Então, é um instrumento muito proveitoso. E parece-nos que a história, ela é alvo de hipérboles. Eu estou falando da história real, não me referindo agora a uma literatura e um texto com um recurso retórico apenas. Há momentos na nossa vida em que tudo parece ser superdimensionado. Por exemplo, no período do dilúvio, que foi real, nós temos a criação sofrendo com o pecado, de tal modo que todos os homens se corromperam, a sociedade se corrompeu, se perverteu, a coisa ficou absurda. Mas o pecado já não estava criando uma série de danos? O pecado já não estava sendo propagado? Quando nós lemos o capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 17, nós encontramos orgulho, nós encontramos poligamia, nós encontramos injustiça, nós encontramos idolatria, nós encontramos uma série de problemas que mostram que o pecado já estava presente e destruindo. Mas não nos chama tanto a atenção. Todavia, quando toda a terra está marcada profundamente por ele, isso nos chama a atenção. E me refiro a esses momentos máximos, porque nós estamos vivendo um momento máximo. Será que o pecado não estava presente na sociedade? O mal já não estava presente na sociedade? Estava. A sociedade tem vivido com a injustiça, a desonestidade, a mentira, o engano, a corrupção, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. É uma realidade, o pecado no meio da humanidade. Todavia, esses momentos máximos em que estouram uma série de problemas, eles nos chamam a atenção. E qual é o lado positivo disso? É que a gente então começa a atentar sobre o problema em questão. O problema que não estava sendo observado, agora passa. Puxa, realmente a gente precisa mudar. Realmente a gente precisa de uma transformação. Olha, a gente precisa parar com isso, a gente precisa melhorar aquilo, a gente precisa corrigir aquilo outro. Mas já era uma realidade? Essas coisas já não estavam presentes? Já não era necessário uma mudança antes? Então por que só agora se observou? Porque esses momentos máximos, que na literatura seriam as hipérboles, eles cumprem muito bem o propósito de chamar a atenção da gente. E a gente não deve desperdiçar esses momentos turbulentos, que terminam manifestando algo. Afinal das contas, você consegue ver melhor a luz, inclusive em meio às trevas. É quando tudo está escuro que você vê melhor que existia uma luz ali. Mesmo que fosse pequena, mas existia. Nós vamos para o texto de João, capítulo 6, versículo 16 a 21, que será o começo para a exposição desde esses versículos até o capítulo 8, final do 8. Só que nós não vamos fazer a leitura de todo o texto. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos desse texto, que estão interligados a este quinto sinal. Nós estamos acompanhando os sinais
que João escolheu, dentre todos os sinais que Jesus realizou, ele escolheu 7 para registrar e então contar aquilo que Jesus ensinou a partir deles. Nós vimos o sinal da transformação de água em vinho, o primeiro sinal. Nós vimos em seguida o sinal que Jesus realizou, a cura de um oficial da realeza, um nobre, na verdade. Nós vimos o terceiro sinal que está junto a este segundo, que foi a cura de um outro homem, a cura de um paralítico. Nós vimos o quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes, e associado a ele, o fato de Jesus ensinar aos judeus que ele é que é o pão da vida, não aquele pão multiplicado, não o maná que veio do céu nos dias do deserto de Israel, mas ele é o verdadeiro pão que alimenta e que dá vida. E agora nós vamos para o quinto sinal, que começa no versículo 16 até o 21, e iremos seguir com aquilo que Jesus vai ensinar relacionado a esse sinal. Então, vamos para o versículo 16 de João 6, que nos diz: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. É ela que traz os teus filhos à tua igreja, é ela que faz o reino crescer, é ela que transforma o pecador, é ela que glorifica o teu nome. Ajude-nos a sermos fiéis à tua palavra e que pelo teu Santo Espírito ela seja anunciada, para que ela encontre, Senhor Deus, corações, para que ela, Senhor Deus, não seja apenas lançada ao vento, mas que o teu Espírito a aplique às vidas. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, porque, de fato, é só o Senhor quem pode aplicar a palavra ao coração do homem. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça, nos use, e que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado nisso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, só para a gente voltar um pouquinho, para entender o que estava acontecendo, o texto nos diz, em versículos anteriores, que diante da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo, a multidão, ficou admirada a tal ponto de dizer assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, versículo 14. E então, diante do que viram, e um povo que queria, com certeza, comer durante toda a vida muito bem, diz o texto que, com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei, então foram ao encontro de Jesus. Essa era a ideia. Olha, esse é o nosso rei mesmo. Esse aí não cobra imposto, não. Ao contrário, esse aí dá pão de graça. E então, queriam fazer o rei. Jesus, sabendo disso, diz o texto que ele, no final do versículo 15, retirou-se novamente sozinho para o monte. Devemos entender que ele foi orar. A ideia dele de ter se retirado sozinho era, primeiro, evitar que começasse um motim contra o Império Romano, começasse um levante para fazê-lo rei, e então ele precisa se retirar, acabar com aquele ânimo de quem estava interessado em fazê-lo, proclamá-lo rei dos judeus. Mas devemos entender que ele, indo se retirar ao monte, deve ter ido orar, porque era uma prática comum. O problema é achar que ir ao monte
tem algum significado espiritual. Na verdade, o que Jesus queria era ficar sozinho. Por que ao monte? Primeiro que a região, se você olhar no mapa, a região é cheia de montes. Montes solitários. Montes que possibilitavam Jesus ficar sozinho. Era isso que ele queria. Em segundo lugar, devemos entender que o propósito dele é ficar sozinho. Isso poderia acontecer dentro da casa dele. Lembre-se que Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 6, versículo 6, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, ficar sozinho no quarto orando a Deus. Jesus poderia fazer isso. O monte não tinha nenhum tipo de significado espiritual. Não aproximava Jesus do Pai em hipótese alguma. Poderia ter sido num vale. A questão é que ele queria ficar sozinho. Mas por que Jesus não foi para casa? Porque a casa era em Cafarnaum. Os discípulos é que estão indo para casa. Como nós lemos no texto. Pegaram um barquinho e foram para Cafarnaum. A casa era em Cafarnaum, a casa onde eles estavam morando. Segundo lugar, é que tinha um monte de homens. Jesus não tinha aquela tranquilidade de poder entrar no quarto e ficar sozinho. Ele estava com os discípulos o tempo inteiro, que ele mesmo chamou para que aprendessem com não só o ouvir, mas o ver a sua vida, aprendessem para que ensinassem depois que ele partisse. Então Jesus não tinha tranquilidade. Portanto, já aproveitando uma aplicação desse momento, você não precisa ir ao monte orar para ter um momento a só com Deus. A igreja não precisa ir para monte orar, não há nenhum significado espiritual nisso, nenhum. Se você quer ficar sozinho com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao Senhor. Então, essa é a ideia. Se onde você está é barulhento demais, então talvez você de fato possa ir para uma casa mais distante, na praia, uma chácara, ou até mesmo, de repente, para a igreja que costuma estar mais silenciosa durante a semana. Ou seja, não importa o lugar. O importante é que tenha essa oportunidade de estar a só com Deus, que era o propósito do Senhor Jesus, pelo menos um deles, além de fugir daquilo que eles queriam, que era proclamá-lo rei. Então os discípulos foram para Cafarnaum. Eles estão indo para casa. E o texto diz que estava em escuro. Veja, isso é importante. Estar escuro significa que estava em trevas. E é inclusive o termo trevas que está aqui. É o mesmo termo que vai aparecer depois, quando nós vamos fazer o paralelo. Em João 8:12, diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A mesma palavra trevas aqui está lá. Só que o tradutor colocou escuro porque se adequava ao contexto de estar tudo escuro. Se colocasse trevas, talvez alguns entendessem de forma errada. Todavia, há um propósito de fazer um paralelo entre as duas coisas e nós vamos mostrar isso no devido tempo. Então, os discípulos, eles estão indo para casa. Marcos 2:1, 9 e 33 nos fala que eles moravam em Cafarnaum. Ali estava a casa deles. Era onde eles estavam, pelo menos temporariamente, residindo. E então, tendo ficado tudo escuro, tudo em trevas, ali no mar da Galileia, quando eles estavam atravessando, o texto diz que o mar começou a ficar agitado. O vento forte soprando, o mar começou a ficar agitado. Em meio às trevas, o mar está furioso. Ou seja, no meio das trevas, o mar está prestes a naufragá-lo. A naufragar os discípulos. Que não é a primeira vez. É a segunda vez que a Escritura nos fala que o mar tentou naufragar os discípulos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, Jesus estava presente nesta primeira ocasião. Eles estavam no barco com Jesus, que ficou dormindo,
E diz o texto que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E aí é o texto que diz que Jesus repreendeu, foi acordado, repreendeu então os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. A tentativa de naufragar Jesus, principalmente, o Filho de Deus, o Salvador, que estava prestes a realizar a obra redentora. Aqui, nesse segundo momento, estão só os discípulos, mas as trevas ao redor, escondendo a fúria do mar, formam um ambiente que ameaça a vida dos discípulos, que começavam a ficar temerosos. Eles já haviam navegado uns 5 quilômetros aproximadamente. O Mar da Galileia tem comprimentos grandes, por isso, inclusive, o termo Mar da Galileia. E eles já tinham andado mais ou menos 5 quilômetros. E tendo andado esses 5 quilômetros, é que Jesus começa a se aproximar. E Jesus está indo por sobre o mar. Jesus está acima do mar. E quando Jesus se achega a eles, quando Jesus entra no barco, diz o texto que logo o barco chegou ao destino. Ele não diz aquilo que Mateus vai dizer, que o vento, o mar se acalmou, fez-se bonança, mas a ideia está implícita. A ideia é que então as coisas se acalmaram e o barco seguiu seu curso tranquilo. E chegaram logo ao destino, o que estava difícil, porque o vento era contrário, o mar estava agitado, então estava difícil avançar. Só que eles estavam no meio do Mar da Galileia, praticamente. Quando Jesus chega, então o barco fica seguro. E eles chegam ao destino, tranquilos e seguros, porque o Senhor Jesus estava presente naquele barco. Observe então que trevas, agitação, perturbação estão presentes neste quinto sinal. Em contraste com a luz, que é Jesus, e aquele que é um porto seguro, que traz tranquilidade para os seus discípulos. Isto vai ser trabalhado a partir do capítulo 7 que nós vamos ver. Mas já em João capítulo 1, versículo 5, fora dito para nós acerca do Senhor Jesus: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse contraste, Jesus então vai apresentar em seu diálogo, os seus diálogos com as multidões, os judeus em geral. Então, assim como nós vimos que a multiplicação dos pães, versículos de 1 a 15, tem um paralelo com o que Jesus fala, com os discursos e diálogos de Jesus, do versículo 22 a 71 de João 6, assim nós encontramos também um paralelo entre o quinto sinal, que é esse que nós lemos, versículo 16 a 21, com o capítulo 7 e 8. Veja que na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus, que multiplicou os pães, vai se apresentar como o pão da vida. E diante das trevas e da conturbação do mar, que mostra-se ameaçador, nós veremos que Jesus vai se apresentar como a luz do mundo e aquele que tem rios de água viva para dar. Percebem que interessante? Propositadamente, não é uma questão cronológica, é uma questão literária. O autor, propositadamente, faz um paralelo entre o sinal que Jesus fez e os discursos que Jesus pronunciou. É puramente literário. Por quê? Porque, inclusive, nós vamos ver que o capítulo 7, que é o paralelo do sinal em que Jesus anda sobre as águas, só acontece 6 meses depois. Não é uma questão temporal, é uma questão literária. Ele quer mostrar
que o Senhor Jesus é, de fato, a luz do mundo e é a nossa segurança. É Ele, é Ele. E nós vamos ver então, agora, como o capítulo 7 e 8 mostram uma geração em trevas e conturbada, perturbada. Na verdade, nós vimos na exposição anterior que o mar começou a ficar agitado no coração dos homens já no final do capítulo 6. O texto nos diz, no versículo 66, que à vista do discurso de Jesus, muitos dos discípulos o abandonaram. As pessoas já estavam começando a ficar divididas. E Jesus chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos: porventura quereis também vós retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Eles estão indo embora, estão reclamando, estão murmurando. Vocês querem também? Pedro diz: mas para quem nós iremos? O mar está agitado, começou a ficar agitado. Mas os discípulos dizem: Senhor, o Senhor é o nosso porto seguro. Só o Senhor. A partir do capítulo 7, então, nós vamos encontrar 4 pontos no texto. No capítulo 7, de 1 a 9, vocês vão ver a incredulidade da família de Jesus, dos irmãos de Jesus, que são incrédulos ao próprio Jesus. Versículo 10 a 53, nós vamos ver que os judeus se mostram divididos, uma série de controvérsias sobre Jesus. O mar está agitado, o ambiente não está calmo, o ambiente está turbulento, há trevas ali, há agitação ali. E Jesus está no meio de tudo isso, para apaziguar aquele que é luz do mundo e tem rios de água viva para dar. No capítulo 8, acontece uma emboscada. Eles tentam pegar Jesus com aquela mulher adúltera. Eles tentam fazer com que Jesus caia em alguma palavra para terem com que acusá-lo. Veja que o ambiente é ameaçador. Eles querem matar Jesus, mas não encontraram uma razão para isso ainda. E no final do bloco, do capítulo 7 até o capítulo 8, acontece então o conflito final contra Jesus e a rejeição, a ponto de terminar o texto com eles com pedras para matarem Jesus, porque não aceitaram a palavra dele. O mar está agitado. O nosso mar também está agitado. A nossa política está agitada, a nossa sociedade está agitada, está tudo agitado. Em meio a um mundo que vive em trevas, em meio a uma sociedade que está em trevas, e num mar muito agitado, que eu creio que você tem percebido, que o barco da sua vida está o tempo inteiro sendo levado para um lado e para o outro. Tem horas que dá náuseas, de tanto que o barco se move pelo mar agitado. Nós vemos o Senhor Jesus andando por sobre as águas, iluminando o caminho, porque Ele é a luz do mundo, e quem está nele não anda em trevas. E também dando segurança para que o povo dele chegue ao destino como Deus quer, seguro, seguro nas mãos do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo de 1 a 9 apenas, para nós percebermos o paralelo e tratarmos aquilo que ele tem para nós. O texto diz: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha o mar agitado. Estão querendo matar Jesus agora. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, lembra que eu falei 6 meses? Por que 6 meses, pastor? Porque a segunda Páscoa, como nós falamos, o Evangelho segundo João é dividido em 3 Páscoas também. A terceira Páscoa é quando Jesus morre, o Cordeiro Pascual morre na cruz. Esta é a segunda Páscoa, ou seja, o segundo ano do ministério do Senhor Jesus, dos 3, o segundo. E no capítulo 6, no versículo 4, diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, quando começa o capítulo 6, acontece a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, está na festa da Páscoa. Quando está no capítulo 7, já passaram 6 meses, estão na festa do tabernáculo. Então, veja que é um relacionamento literário, não temporal, não cronológico.
A festa do tabernáculo estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. O clima está tenso, querem matar o Senhor Jesus. E mesmo assim, os irmãos de Jesus se tornam pedra de tropeço. Olha só, Jesus, aparece para todo mundo, que todo mundo veja o que você faz. Você não quer ser conhecido? Então, mostra-se para todo mundo. Mas como é que eles podem fazer uma indicação dessa, sabendo que judeus queriam matá-lo? Bom, nós não temos uma informação precisa se eles sabiam disso. Jesus sabia. Mais à frente, nós veremos que outros também sabiam que havia uma intenção de matá-lo. Talvez os irmãos até soubessem, mas o fato é que eles não acreditavam. O texto nos diz, no versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, no final das contas, mesmo que soubessem por boca de Jesus que queriam matá-lo, eles não teriam acreditado em Jesus. Então, observe que o clima está tenso. A própria família de Jesus não é para ele um abrigo. A família não cria, pelo menos os irmãos, não criam nele. De forma que ele, até o lar estava dividido. E ele diz, olha, o mundo me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo detesta a pregação da palavra, porque ela fala a verdade sobre quem é o mundo. Você ama ou odeia a pregação da palavra? Eu não preciso detalhar se ela é bonitinha, engraçadinha, ou dura, exortativa. A questão é, você ama ou odeia a palavra pregada com fidelidade? O mundo odeia porque ela revela a verdade sobre quem o mundo é. A palavra de Deus sempre revela quem nós somos. Ela revela a verdade sobre quem você é. E é por isso que ela fere como uma espada de dois gumes. É por isso que ela divide a nossa alma como espada, porque ela sempre anuncia a verdade. Ela conta exatamente aquilo que talvez ninguém saiba sobre quem você é, mas ela vai dizer, e o seu coração, despertado pelo Senhor, sentirá ou perceberá que realmente é a verdade sobre quem você é. A questão é qual é a sua reação. Nós estamos vendo que a reação dos judeus foi odiarem Jesus, quererem matar Jesus, porque Jesus dizia a verdade. O mundo não pode odiar vocês, porque vocês são iguais a eles. Jesus diz para os judeus, para os irmãos inclusive. Mas eu dou testemunho a respeito das suas obras más, é por isso que o mundo me odeia. Qual a sua reação e relação com a palavra do Senhor? Você é aquele que procura preletores que pregam engraçadinho, que falam de forma que massageia o ego, afofe o ego, que nem um gato fica afofando uma almofada para deitar, e afofe o seu ego, e diga que você terá vitória em toda a sua vida, e diga que tudo vai dar certo, e diga que tudo é bom e muito bem, e diga que você vai prosperar, e diga que nenhum mal vai acontecer, ou você está pronto para ouvir a verdade, e é isso que interessa. A verdade anunciada pela palavra do Senhor, que é a verdade, e que é o que importa que nós anunciemos.
Basta ler as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, e elas não são nada engraçadas. Elas são fiéis e verdadeiras. Elas dizem aquilo que a igreja estava passando. Quando tudo bem, Jesus elogia. Mas quando não, Jesus diz exatamente a verdade. Jesus não está interessado em agradar você, Ele não precisa de você. Ele não está interessado em cativar você, porque Ele não precisa de você. Mas Ele quer transformar vidas. E para isso, Ele anuncia a palavra. De forma que é ela quem vai, como um anzol, fisgar o peixe com eficácia. E vai trazê-lo para o aquário do Senhor. Portanto, é importantíssimo que você reflita como você reage à palavra de Deus anunciada com fidelidade. Ai, me machucou, que não gostei disso, o pastor é muito chato, eu não gosto dele. Muitos reagem em nossos dias assim. Muitos saem por aí procurando de igreja em igreja qual é o pastor mais engraçado que tem. Porque eles não querem ouvir a Deus. Eles querem ouvir aqueles que falam que eles gostam. Jesus, o Filho de Deus, que dizem ser o Salvador de tantos por aí, é o mesmo que era odiado pelo que pregava. Jesus seria o pregador mais odiado de toda a terra em nossos dias. Se Jesus estivesse em um púlpito em nossos dias, seria o pregador mais odiado de todos, porque ele jamais falaria uma mentira, teria meias palavras, enganaria pessoas ou tentaria cativá-las por meio de subterfúgios. Porque a única coisa que importa é ser fiel ao Pai. Tanto que Jesus chegou aos discípulos e disse: querem sair também? Estão indo embora. Querem também? Observe que a resposta de Pedro não foi magoado. Estou magoado, Jesus, estou muito magoado com o Senhor é muito bravo. O Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A firmeza de Pedro, providenciada por Deus, mostrou a reação de um homem que realmente havia entendido. Ele precisava de Jesus, não Jesus dele. Era Pedro quem precisava do Mestre. Ele, o Mestre, é o Santo de Deus. O ambiente está agitado, mas o ambiente continua agitado. Vamos ler alguns versículos da sequência, mas não vamos ler todos. Versículo de 10 até o versículo 13, e depois vamos pular para o versículo 37 até o 53. Diz assim: Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. O clima está tenso. E nesse clima tenso, nesse clima perturbado, conturbado, como o mar da Galileia, agitado pelo vento, o Senhor Jesus, no meio de uma série de diálogos, diz, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo. Ninguém lhes pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Observem que o ambiente está muito conturbado. Os judeus estão divididos, completamente divididos. Desde o início a gente percebe isso. Veja, o povo estava dividido. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. O povo estava dividido. O ambiente está tenso, em plena festa dos tabernáculos. Uma festa que tanto glorificava a Deus pela sua presença no tabernáculo, no deserto, quanto lembrava o período do deserto em que eles habitaram em tendas, que inclusive terá uma relação com a fala do Senhor Jesus sobre o fato dele ter os rios de água viva, como nós veremos. O povo está dividido. Não só eles, os guardas também estão divididos. Os guardas não sabiam o que fazer. Olha, ninguém falou como esse homem. Prende ou não prende? Tudo está conturbado. Até os fariseus estão divididos, porque dentre eles se levanta Nicodemos para defender, mesmo que não tão explicitamente, o Senhor Jesus. De forma que estão todos divididos nesse capítulo 7. Não há uma opinião só. Não há uma consciência de quem era Jesus. Eles não sabem e estão dividindo opiniões sobre isso. Uns creem na palavra de Cristo, o texto nos diz. Outros rejeitam a palavra de Jesus. Ele está enganando, nada disso. E começa uma série de questionamentos contra o Senhor Jesus. E uns queriam matá-lo, como diz o versículo 1 que nós havíamos lido, e os fariseus que queriam prendê-lo com esse intuito. Observem, que ambiente conturbado. Que ambiente conturbado. Jesus começa a ensinar a palavra, começa a falar sobre quem ele é. E, no entanto, eles começam a questionar. Mas por que fala assim? Mas quem? De onde é? Qual é a origem? Uma série de questionamentos sobre a messianidade de Jesus surge. Versículos de número 26 e 27 diz: eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Eles estão questionando. Ele seria o Messias? Não, não pode. Nós sabemos de onde ele vem, conhecemos os pais dele, a família dele. Eles estão questionando a messianidade de Cristo, sua origem, como nós falamos. Os sinais. Versículo 31 diz: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Veja que os sinais estão em questão. A origem de Cristo, os sinais de Cristo e a mensagem de Cristo, que também está sendo rejeitada por alguns, crida por outros. Versículo 15 diz: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Versículo 46 diz: responderam eles: jamais alguém falou como este homem. E enquanto isso, outros
vão rejeitando a palavra do Senhor Jesus, como inclusive vai culminar no capítulo de número 8, a rejeição de sua mensagem. Estão todos divididos. O ambiente não está tranquilo. Jesus não está falando para uma multidão que está ouvindo e reconhecendo, crendo. Ele está falando para uma multidão completamente dividida, completamente conturbada. E o interessante é que nesse ambiente turbulento, que nem aquele mar, um ambiente turbulento de um povo em trevas, que o Senhor Jesus diz: quem crer em mim, versículo 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Parece haver um contraste, a turbulência do mar de ânimos dos judeus e a calmaria de um rio de águas vivas que flui numa direção só. Percebe? O mar agitado, ele traz problemas, ele conturba o barco, porque o mar bate de todos os lados. Ele está agitado, como eles, que estão batendo de todos os lados. Não tem uma direção certa. O rio flui para um único lugar. Ele corre livre para um lugar só. Por isso não conturba. Ele leva o barco para a sua foz. E Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas há um outro paralelo que deveremos considerar, porque o texto diz que foi no grande dia da festa, ou seja, no ápice da festa do tabernáculo, que Jesus disse isso. O que seria importante nisso? É que a festa do tabernáculo, ela lembra, é um memorial dos 40 anos do deserto que Israel passou. E foi lá naquele deserto que Israel passou, por exemplo, Êxodo, capítulo de número 17, versículo de 1 a 7. Todavia, vamos focar no 7. Que o texto diz que o povo murmurou por água, porque não tinha água no deserto, e Deus ordenou para Moisés que ferisse a rocha, e dela sairia água. O texto diz, versículo 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. É exatamente na festa do tabernáculo, que é o memorial desse período no deserto, que Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus é a rocha ferida, no meio de um mar de agitações conturbado. Ele diz: quem crê em mim nem será conturbado como eles, como também terá rios de água viva fluindo do seu interior. E o texto explica o que são os rios de água viva. A dádiva do Espírito Santo, uma referência ao Pentecostes, que ainda seria dado, que dependia dele ser glorificado, de Cristo ser glorificado, uma referência à cruz e à ressurreição. Enquanto Jesus não fosse crucificado e enquanto não ressuscitasse, o Espírito do Senhor não seria enviado. Então, Jesus dá água viva para aqueles que creem. A paz está nele. O mundo vive conturbado. O mundo é como um mar revolto. O mundo é como um mar conturbado, que naufraga os marinheiros que se aventuram por dentre ele. O mundo é assim. Jesus não é assim. Como ele diz em outro momento, a minha paz os dou, não como o mundo. A paz do mundo, na verdade, não tem de paz nada. É uma paz que leva apenas à inimizade contra Deus, porque nada mais é do que uma busca de desviar os olhos do homem para os prazeres, desviando do próprio Criador. Jesus traz a paz. Aqueles que creem nele têm o Espírito de Deus. Que lá em Paulo, Filipenses capítulo de número 4, versículos 6 e 7, nós encontramos nas seguintes palavras: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que nos faz como um rio tranquilo. A presença do Espírito de Deus na vida daqueles que creem deve trazer paz ao coração. Você tem parecido mais com um mar revolto ou como um rio tranquilo que flui para um único lugar? E esse lugar é Deus. Com quem você se parece? É verdade que nós estamos navegando num mar revolto. O mundo é assim. O mundo anda em trevas e vive revolto, como aquele mar. Mas aqueles que creem no Senhor não só estão na luz, como também deles flui rios de água viva. E do Senhor então, e no Senhor então eles estão em paz. É possível ter paz em meio à guerra, é possível ter paz em meio a toda essa agitação, a serenidade. O que devemos fazer, portanto, é olhar para o Senhor. Quando o mundo está conturbado, o primeiro pensamento que costuma vir ao coração do homem é pegar a sua arma e entrar na guerra. O Senhor Jesus nos chama a olhar para Ele. Antes de entrar na batalha, saber como entrar nela. Olhar para Ele. Porque se nós entramos na batalha tão conturbados, tão perturbados quanto o mundo está, apenas iremos naufragar. Mas se nós entramos na batalha contra principados e potestades de um mundo que vive em trevas, mas entramos na batalha com o Senhor, fluindo rios de água viva por causa da presença do Espírito de Deus em nós, e tendo então a armadura de Deus, que é a palavra do seu conhecimento de Deus, como nos diz Efésios 6, 10 a 18, então nós estaremos prontos para estar em paz em meio à guerra. E inclusive ajudar pessoas que estão naufragando, que estão morrendo lá, mas que o Senhor quer que sejam resgatadas. Mas só serão por meio da palavra serena do Senhor Jesus, por meio da palavra de vida do Senhor Jesus, anunciada por aqueles que já têm fluindo de seu interior rios de água viva, para trazer direção aos que estão perdidos. O mundo está em trevas, mas você não precisa estar também. O mundo vive conturbado, mas não é preciso naufragar nele, porque o Senhor Jesus já veio. E Ele tanto é a luz em meio às trevas, quanto é a nossa segurança, nosso porto seguro, no meio de um mar revolto. O mar continua agitado. Mesmo tendo ido para casa, a partir do versículo 1 do capítulo 8, a conturbação continua. Acontece mais uma tentativa de pegar o Senhor Jesus pela palavra. Vamos fazer a leitura do capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus se retirava com o propósito de orar. Já disse, o monte não tem nada de místico. Todavia, era um lugar muito interessante para quem queria fugir de 12 homens que moravam na mesma casa com ele, durante o período em que ele estava preparando aqueles homens. E ele precisava de tranquilidade, precisava falar com o Pai. E aqueles homens, com certeza, não proporcionavam essa tranquilidade que ele precisava ter. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É importante a gente observar uma série de detalhes sobre o contexto daqueles que apresentaram a Jesus, a mulher, inclusive com o propósito de pegar o Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo de número 15, versículo 6 a 9, o mesmo povo, a mesma judeu, a mesma geração, Jesus diz assim sobre eles. Mateus 15, eu vou pegar o 5, para não ficar a frase cortada. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aquela era uma geração que adulterava a palavra de Deus, ensinando tradições de homens, e terminavam por negligenciar a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 20, versículo 45 a 47, nos diz assim: ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Gostam de aparecer, ficar bonito para os homens, mostrar que há um destaque, uma pomposidade neles, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Uma geração corrupta que usava as pessoas para o seu próprio benefício, que amava aparecer, que amava se destacar diante das pessoas. Uma geração hipócrita. Mateus capítulo 6 nos fala, voltando outra vez para aquele capítulo, versículo de número 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Capítulo 23 de Mateus, versículos 5 a 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Hipócritas que gostavam da fama e praticavam as suas obras para aparecer diante dos homens. Me digam, quem dessa geração que adulterava a palavra
a moral, a prática religiosa era digna de acusar aquela mulher. Quem era menos adúltero do que aquela mulher? Uma geração que adulterava a palavra de Deus, a conduta, a moral e tudo mais, não era digna de acusar uma mulher flagrada. Portanto, ali, Jesus é o único apto a julgá-la. É importante a gente perceber que o texto quer mostrar isso. Ninguém, estão todos em trevas, ninguém era apto de julgar aquela mulher, porque ninguém era fiel à palavra de Deus. Ele é o único que é apto a julgar aquela mulher naquele momento. Só que ele não quis fazer. Ao não fazer isso, Jesus não está anulando a lei de Moisés. Ele não está negando a lei de Moisés, mas ele está aplicando a misericórdia. Jesus rejeitou a parcialidade da aplicação da lei. Vamos ver. Levítico, capítulo 20, versículo de número 10. Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 10. Diz assim o texto: se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Cadê o homem? Primeiro problema era a parcialidade do cumprimento da lei. A mulher foi trazida, cadê o homem? A lei disse que os dois deveriam ser trazidos, não apenas a mulher. Por que então só a mulher estava lá? Jesus rejeita a parcialidade da aplicação da lei, completamente. E Jesus dispôs da mesma misericórdia que Deus já tinha disposto antes. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Depois que Davi adulterou com Batseba, diz o texto que, tendo ouvido Davi, o profeta Natã, falar sobre tudo o que tinha acontecido e revelando que ele era culpado, diz o texto que, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi tinha duas razões para morrer: o adultério e o assassinato, porque ele jogou o homem para ser morto, propositadamente. E Deus mesmo disse que o perdoou. Jesus mostra a sua autoridade divina. Assim como Deus perdoou Davi quando era culpado e digno de ser morto por duas razões claras, e ele confessou, reconheceu, Jesus também tinha autoridade para perdoar aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Jesus não ignora a lei de Moisés, mas Jesus não só luta contra a parcialidade da aplicação dela, como aplica a misericórdia, que já havia sido aplicada no passado pelo próprio Deus, mostrando que ele tem a mesma autoridade do Pai para perdoar os pecados dos homens. E isso porque Jesus havia se apresentado àquela geração para chamá-la ao arrependimento. Não foi assim que Jesus começou a sua pregação? Lá em Mateus 4, versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não foi isso? Observem que no próprio livro de João, no Evangelho de João, alguns capítulos antes, no capítulo 4, uma mulher samaritana já tinha tido 5 maridos e o que ela estava nem era marido. Ou seja, e Jesus já teve antes várias oportunidades para condenar a prática, mas ele veio trazer o arrependimento, chamar o arrependimento. O mesmo aconteceu com a mulher samaritana de João 4. O mesmo aconteceu com Zaqueu, o publicano, de Lucas 19. E Jesus disse que veio para resgatar os perdidos. Lucas 19, versículo de número 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, e normalmente não se enriquecia porque era muito lucrativo, se enriquecia porque tinha relações desonestas
com o Império Romano, cobrava-se mais do que devia, tanto que o versículo de número 5 diz, Jesus chamou, e o 7 diz que quando Jesus chamou Zaqueu e disse que convém ficar na casa dele, ele diz, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Um homem que o povo não gostava, porque era um cobrador de impostos e que normalmente se cobrava mais do que devia. Um homem que não era amado pelo povo. E Jesus, todavia, na sequência do texto, versículo 9 diz, quando Zaqueu fala, e aí Jesus responde, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aconteceu com muitos outros que nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10, que diz, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O texto de João 8, a mulher adúltera, está em plena harmonia com todo o ministério do Senhor Jesus, em que mais uma vez alguém é colocado diante dele, precisando de misericórdia. Jesus a chama ao arrependimento. Veja que Jesus diz, vai e não peques mais. Jesus mostra que tem a mesma autoridade do Pai para perdoar pecados dignos de morte e chama ao arrependimento. Vai e não peques mais. O mar está conturbado, mas aquele que é porto seguro, que anda sobre o mar, está ali para trazer segurança aos que creem. Aqueles que se achegam a Ele, como Pedro, aqueles que se achegam a Ele e têm esta oportunidade, crer nele, então encontram um lugar seguro. No meio de um mar bravio, encontram um porto seguro, que é o Senhor Jesus. Por fim, e lendo apenas o versículo 12, nós temos o último texto deste vendaval, deste mar agitado, que é o ânimo dos judeus naquele bloco, que vai do capítulo 6 ao capítulo 8. O texto, versículo 12, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Os 3 diálogos anteriores já mostraram que eles estavam em trevas. A incredulidade dos irmãos, as controvérsias dos judeus perdidos e a emboscada tentando pegar Jesus com aquela mulher adúltera. E em meio a essas trevas, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquela luz que conduz ao porto seguro, em meio às densas trevas. Todavia, o mar continuou agitado no coração de muitos. Tanto que o diálogo continua e eles não creem. Não creem. Eles não creem e termina o texto, como nós falamos, versículos 58 e 59, com eles querendo matar Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, outra vez, Jesus mostrando sua divindade, assim como fez com a mulher, assim como fez com outros em outras ocasiões, a sua divindade. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queriam matar Jesus, o mar agitado. E Jesus sai por sobre as águas. Jesus simplesmente saiu do templo por sobre as águas. E o mar não afundou Jesus. E o mar não naufragou Jesus e nem os seus discípulos, que saem junto com ele
e continuam sua jornada, como continua o texto do Evangelho. Eles não conseguem ver a luz, eles não conseguem. Em meio a trevas, uma velinha pequeniníssima consegue ser vista. Eles não conseguiram ver a luz do mundo em meio à escuridão. Não conseguiam, porque eles não conheciam o Pai. Jesus diz, versículo 18 e 19, que eles não conheciam o Pai. Então, versículo 19, eles lhes perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias ao meu pai. Eles não conheciam o Pai, não conheciam a Deus, por isso não conseguiam ver a luz, a glória do Senhor Jesus. Eles não conseguiram ver a luz da glória de Jesus porque eram escravos do pecado. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 34 diz, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. A falta de conhecimento, a ignorância acerca de quem é Deus, faz com que eles não consigam ver a glória de Cristo. O pecado que os escravizava, os impossibilitava de verem a glória de Cristo. O fato de não serem verdadeiros filhos de Abraão, ou seja, filhos pela fé, pela relação da fé. Versículo 39 e 40. Então lhes responderam, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Eles não eram verdadeiros filhos de Abraão. O fato de terem uma relação com descendentes de Abraão não os fazia, de fato, filhos dele, numa relação de fé. Eles não tinham as mesmas obras de Abraão, porque eles eram filhos do diabo. A verdade era essa. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Eles, na verdade, eram filhos do diabo e não de Deus. E incapazes de ouvir as palavras do Senhor. Tudo isso fez com que eles não reconhecessem a glória, a luz da glória do Senhor Jesus. E você? Você reconheceu a gloriosa luz do Senhor Jesus? Aquele que é a luz do mundo, que brilha em meio às trevas deste mundo, tem estado claro para você? Para isso, é preciso conhecer. É preciso, de fato, conhecer a Deus. É o conhecimento da palavra do Senhor, operado pelo Espírito de Deus, que nos leva a Cristo Jesus. Por isso que a palavra tem que ser pregada com fidelidade, porque o propósito dela não é fazer você se sentir bem, é fazer você estar em Cristo, é fazer você estar no barco com Cristo, é fazer você ter fluindo de seu interior rios de água viva e andar na luz do Senhor. Este é o propósito. Você tem reconhecido Cristo como Senhor ou apenas entrado numa denominação? Você tem andado na luz do Senhor ou apenas sido membro, parte de uma denominação? Você tem vivido conforme esta graça de Deus que operou dentro de nós pelo Espírito Santo, fazendo fluir de nós esta vida pelo Espírito do Senhor que nos deu vida e vida em abundância? Ou apenas desfruta do ativismo de alguma denominação? É para Cristo que todos devem apontar. É para Cristo que todos devem ir. Ele é a luz em meio às trevas. Ele é a segurança em meio à conturbação. Ele é quem tem rios de água viva em meio a um mar revolto e agitado. Então coloca a sua vida aos pés do Senhor. Não importa como ela esteja, quer como essa mulher acusada de adultério,
quer como este povo, perturbado, confuso, sem saber o que estava acontecendo, quer como aqueles que não compreendiam as palavras de Jesus. O importante é que todos se lancem aos pés do Senhor Jesus, porque é crendo nele que há vida e vida em abundância. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele conduza a partir de então completamente. Não se tratará de estar fazendo parte de uma denominação apenas, mas de andar com Cristo e fazer parte do reino de Deus, da igreja de Jesus, vivendo para a glória daquele que nos criou e também nos salvou.